Bom dia, meus amados do Facebook e meus amados do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Meus amados, sejam bem-vindos a esta página no Facebook e a este canal Ed em Nova Aliança no YouTube. Eu peço a vocês que se entraram ultimamente, nos últimos dias, na minha página no Facebook, que vão lá no meu canal no YouTube e se inscrevam também lá naquele canal, para vocês ter acesso a todos os meus conteúdos que eu tenho postado lá. Então, meus amados, vocês estão convidados nesta manhã a compartilhar comigo, dividir este pão que vai ser servido agora para todos nós, inclusive para mim, E peço também para você abrir a sua Bíblia para acompanhar junto comigo, E ver o que nós vamos ler, tirar as nossas conclusões, não é verdade? Eu quero dizer um pequeno lembrete para vocês. Eu peço desculpa a vocês por eu ter avisado a vocês desde domingo passado que hoje nós iria o estudo do Cavaleiro do Cavalo Amarelo. Então, meus amados, hoje nós não vamos o estudo do cavalo amarelo, mas é do cavalo também. É do cavalo, hoje nós vamos para o estudo do Cavaleiro do Cavalo Vermelho. Eu tive raciocinando o estudo e eu vi que eu estava atropelando os cavalos, Se eu pulo do cavalo branco para o cavalo amarelo, eu estaria atropelando os cavalos. Então nós vamos ter que pregar por ordem, Domingo nós falamos do Cavaleiro do Cavalo Branco e hoje nós vamos falar do Cavaleiro do Cavalo Vermelho. Estamos entendidos? De qualquer jeito nós vamos para os 4 estudos, Eu aconselho você acompanhar os 4 estudos, O do cavalo branco, o do cavalo vermelho, que domingo próximo vai ser o cavalo preto, e no outro domingo sim será o cavalo amarelo. Aí nós vamos pregando por ordem, para não atropelar os cavaleiros. Amém, pessoal? Meus amados, compartilhe esse vídeo com todas as suas redes sociais, tanto no Facebook, tanto no YouTube, para que essa palavra venha alcançar outras pessoas que gostaria de ouvir uma palavra da verdade. Amém? Então compartilhe isso aí. Abra a sua Bíblia no livro, é lógico, o livro de Apocalipse. Apocalipse no capítulo 6. No capítulo 6, no versículo 13. Eu quero avisar para vocês também a todos os meus amados, para mim é muito fácil entender isso aqui que a gente vai ler. Eu podia estar lendo e continuadamente eu entenderia tranquilamente. Mas eu sei que para passar esse entendimento para outra pessoa é complicado. Inclusive quando essa outra pessoa ainda está com véu no rosto, ainda está na lei de Moisés, Aí é muito complicado. É muito complicado fazer uma pessoa entender o que nós vamos entender hoje. Amém? Então, meus amados, abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 6, onde nós vai dar início à nossa homilia. Espero que eu seja rápido também, não demore muito. Mas é uma coisa meio difícil. Mas o nosso estudo não é muito longo, Apocalipse capítulo 6, versículo 3. Versículo 3 e 4.
Quando abriu o segundo selo, então domingo passado nós abrimos o primeiro selo. Hoje nós vamos abrir o segundo selo, né? E no primeiro selo que nós abrimos, nós entendemos claramente, ficou muito bem entendido, que o cavaleiro do cavalo branco era quem? Vespasiano, o imperador daquela época, o imperador que estava operando naquela época, né? Naqueles dias, era Vespasiano. Chegamos a essa conclusão, né? Que o cavaleiro do cavalo branco não era Jesus, como se prega dentro da religião, mas o cavaleiro era Vespasiano, né? Como nós foi mostrado, o cavaleiro do cavalo, o cavalo branco, seria Jesus no capítulo 19 de Apocalipse. Bem, aí agora no segundo selo, né? Capítulo 6, versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente. Você veja, meus amados, que nem nome tem a pessoa, o ser vivente que João viu, né? Então, um ser vivente desse não pode dar ordem, não poderia dar ordem a Jesus, né? E nem pode, porque ele vai falar a mesma coisa que o cavaleiro, né? Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem, né? Deu uma ordem, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Como se pode tirar? Que paz está tendo entre o país da Rússia e o país da Ucrânia? Não é? Então, já vemos aqui, né? Em primeiro lugar, já vimos aqui que foi lhe dado a tirar a paz da terra. Que terra? Aqui, ó, foi lhe dado a tirar a paz da terra. Que terra? No global? Não. Terra no Apocalipse, terra em toda a Bíblia. Em todas as passagens da Bíblia, quando se fala em terra, está se falando na terra de Israel, o povo judeu. Duas versões. Quando se fala em terra na Bíblia, está se falando terra de Israel, o povo de Israel, o judeu, o povo judeu, né? O povo de judeu. É bem que nós separe isso, né? Nós entenda isso, que quando a Bíblia fala de terra aqui, está se falando de terra de Israel e povo judeu. Povo judeu. Gentil não. Gentil não. Gentil é quando a Bíblia está falando de mar. Quando a Bíblia está falando de mar, está falando de gentil. Quando está falando de terra, está falando de judeu. Então, meus amados, o livro do Apocalipse é todo cheio desses enigmas e que nós precisamos estudar, né? Nós precisamos estudar esses enigmas, essas palavras de enigma, essas palavras de comparações, né? Então, no versículo 2, no versículo 4, aliás, e saiu outro cavaleiro vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, no sistema religioso,
quando eles lêem que foi dado a esse cavalheiro uma grande espada, então eles levam para o lado literal e diz que a espada foi dada, uma espada longa para esse cavalheiro, uma espada compridona, né? Espada compridona para esse cavalheiro. Mas o sentido aqui da grande espada é grande, e foi lhe dado o poder, né? Foi também lhe dado uma grande espada. Esse aqui está na terminologia destruição. Grande, e foi lhe dado ordem para uma grande destruição, para um grande derramamento de sangue. Eu até escrevi aqui para não esquecer muito, né? Então, quando o estudo é complicado demais, assim, complicado não para o meu entendimento, mas para tentar fazer alguém entender, então eu escrevo o raciocínio separado. O Apocalipse, o capítulo 6 e 3, vemos aqui depois que foi aberto o primeiro selo, né, que era o cavaleiro branco, e agora se abre o segundo selo, né, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro do cavalo vermelho, no segundo selo, e foi-lhe dado uma grande espada, né? Então, o que é que está representando esse cavaleiro vermelho? Lógico, derramamento de sangue, né? Foi-lhe dado uma grande espada. E a grande espada não quer dizer que era uma espada longa, não. Era um grande poder de derramamento de sangue. Um grande poder de destruimento. E isso é o que quer dizer a palavra grande espada, né? Derramamento de sangue na terra. Que terra? Terra, em toda a Bíblia está se falando de Israel. Em toda a Bíblia, que quando se fala de terra, está se falando terra de Israel e povo judeu. Ou se refere à terra, o país de Israel, ou se refere o povo, apenas o povo judeu. Num contraste entre terra e mar, se refere terra como judeus, né? Preste bem atenção, num contraste entre terra e mar, onde aparece o Apocalipse, né? Num contraste onde aparece terra e mar, está se falando de terra como povo judeu e está se falando de mar como gentios, né? Foi o que eu escrevi aqui. Num contraste entre terra e mar, se refere-se terra como judeu e mar como gentios. Então, meus amados, o cavaleiro vermelho simboliza o derramamento de sangue na terra. Se refere o derramamento de sangue na terra. Ou seja, o derramamento de sangue entre os judeus. Entre os judeus. E tudo isso com a entrada, tudo isso começou, né, com a entrada de quê? Do cavalo branco. Onde Vespasiano deu início nessa guerra. Lá pelo meado de 66 da era cristã, e durou até o ano 70, 3 anos e meio de guerra, né? O cavalo branco, que já identificamos como o imperador Vespasiano, tinha se desencadeado uma guerra civil ali em Israel. Ali tinha se desencadeado uma guerra civil em Israel.
Que na verdade era uma profecia que estava se cumprindo. Estava se cumprindo. Porque o livro do Apocalipse não é uma profecia para o futuro, como se prega os religiosos, que pega esse livro do Apocalipse e prega para o futuro. Então o livro do Apocalipse não tem nada de futuro. O livro do Apocalipse, ali está se cumprindo as profecias preditas nos tempos passados, que tinha chegado, a profecia tinha chegado. E o livro do Apocalipse está apontando, está advertindo o povo, as igrejas da Ásia, que estava acontecendo, ia acontecer aquelas profecias que os profetas profetizaram, né? Então o livro do Apocalipse não é uma profecia para o futuro, e sim o Apocalipse mostra as profecias ditas no passado. Mostra a profecia dita no passado, né? Se cumprindo no tempo presente. Então, é isso que o livro do Apocalipse mostra. Profecia que foi profetizada no passado, principalmente por Jesus de Nazaré. Então chegou o tempo do cumprimento, né? Por isso que pelo profeta Daniel, Deus profetizou, passou a profecia para ele e mandou que ele guardasse, que ele fechasse o livro. Não era para ficar pregando, não era para ficar pregando aquelas profecias, porque ia demorar muito tempo. Mas já Jesus de Nazaré, no tempo de Jesus de Nazaré, o que é que ele falou? Em breve vai acontecer isso aí, né? Então, nos tempos passados, se cumprindo no tempo presente. E quando se prega o Apocalipse para o futuro, faz a igreja esperar. Faz a igreja esperar 50 milhões, né? Ficar até 50 milhões de anos e nunca chega. Nunca vai chegar. Então, se prega Apocalipse para o futuro, a igreja fica ali, ó, esperando, e nunca vai chegar. Por quê? Já aconteceu. Né? A igreja fica ali, ó, 50 milhões de anos esperando e nunca chega. Mas é exatamente o que eles querem. Eles quem? Os pregadores do Evangelho querem. É exatamente o que eles querem. Que nunca chegue. Porque é desse medo que eles alimentam a igreja. É desse medo. Você não pode sair daqui. Se você sair daqui, vai vir 7 satanás para a sua vida. É isso que eles pregam. Eles não podem, os pastores, os pregadores do Evangelho, que se diz pregador do Evangelho, eles não podem pregar o cumprimento do Apocalipse que foi cumprido no ano 70. Eles põem para o futuro. Porque para o futuro vai pôr no medo da igreja. A uma hora o Apocalipse vai se cumprir e eu tenho que estar aqui dentro da igreja. Alimenta a igreja para que a igreja tenha medo e nunca saia do açarpão que não é igreja. É um açarpão, é uma gaiola de prender homens, prender gente. Igreja é uma gaiola. Não é igreja, é uma gaiola. Igreja somos nós. Nós somos igrejas. Nós somos igreja construída de pedras vivas. Nós somos as pedras dessa igreja. Pedras vivas. Vamos ver o que disse o profeta Ezequiel. Abra aí sua Bíblia no profeta Ezequiel.
Ezequiel, capítulo 14, do versículo 20 e 21. Preste atenção, as profecias, o que estava acontecendo lá na ilha de Patmos, o João passando, Deus falando para João o que ia acontecer ali naquele exato momento, naqueles exatos dias, aqueles momentos ali. Era isso aqui, né? Não é tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, um homem de Deus, ainda que Noé, Daniel, ainda que diz o Senhor, ainda que Noé, Daniel, Jó, todos os homens com quem Deus falou, Jó, tivesse no meio dela, tivesse no meio dela, não salvaria, mesmo que esses homens, preste atenção na profecia, Deus falando, ainda que esses homens estivessem lá no meio de Jerusalém, os homens que Deus amava, Jó, Daniel, né? Ezequiel, ainda que eles estivessem lá no meio de Jerusalém, Deus não salvaria. No meio dela, não salvaria nem seu filho, nem seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça, né? Pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida. A sua própria vida. Salvaria a sua própria vida. 21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar, preste atenção, o que estava acontecendo no Apocalipse, quanto mais se eu enviar os meus quatro, quantos cavaleiros que tem lá no Apocalipse? 4. Quantos cavaleiros, quantos mau juízes aqui, só para terminar você ler. Quanto mais se eu enviar os meus 4 mau juízos, os meus 4 mau juízos. Então, de quantos juízos Deus está falando aqui? 4. Quantos maus juízos está acontecendo lá em Apocalipse? 4. Então, era esses aqui, ó. Esses aqui. O problema com o livro do Apocalipse é um quebra-cabeça. E os pregadores do Apocalipse não procuram as peças aqui mesmo, aqui dentro da Bíblia. Vão procurar lá fora. Vão procurar no futuro. Não, as peças estão aqui. É só procurar. Então, quanto mais se eu enviar os meus 4 mau juízo, a espada, que seria o cavaleiro lá, o cavalo vermelho. A espada, a fome, que nós vamos tratar no cavaleiro preto, a fome, as bestas feras, as bestas feras e a peste, contra quem? Contra o Brasil, contra o Japão, contra Portugal. Ele ia enviar esses 4 maus juízos a quem? Jerusalém, a terra de Jerusalém, ao povo judeu. Ao povo judeu. A Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Era isso que estava acontecendo no livro do Apocalipse. Deus mostrando para João, olha João, tá, lembra daquelas profecias que os profetas profetizaram? Vai acontecer agora, estou trazendo agora. Avisa
às igrejas da Ásia para que nem pense em vir para aqui, para Jerusalém. Então, meus amados, era isso que estava acontecendo. Vamos ver o que eu escrevi aqui. Vamos ver o que disse o profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 20 e 21. Veja, Deus está falando por meio do profeta. E não é o que estava acontecendo e Deus estava fazendo que João visse e avisasse as 7 igrejas da Ásia, ao qual a carta, o livro do Apocalipse é uma carta ao qual o Apocalipse está endereçado, às 7 igrejas da Ásia. Não é outro país, é a Ásia, né? Igreja da Ásia. Os 4 maus juízos lá de Ezequiel estava chegando ali, estava batendo nas portas ali de todo mundo agora. E Deus fez João ver aquilo lá e pedisse para avisar as igrejas da Ásia, né, tudo que estava acontecendo. Os 4 maus juízos. O primeiro mau juízo, representado pelo cavaleiro do cavalo branco, que no caso era Vespasiano, o rei. Um arco de atirar, arma de guerra, e a coroa do rei, e a coroa do imperador, que na época não era rei, era imperador ainda, né? E a imperador, a coroa, uma coroa. Vespasiano, com um arco, arma de guerra, representando a arma de guerra, e uma coroa representando o rei imperador. Então fica bem claro que estava acontecendo o julgamento proferido pelos profetas. Está bem claro lá. O julgamento proferido pelos profetas estava acontecendo ali. Mas os pastores, os pregadores, pegam o livro do Apocalipse, joga para o futuro e põe medo na igreja, faz a igreja esperar uma coisa que nunca vai vir mais. Aí você não vê nem o livro, né? Você não vê nem um livro da Bíblia, né? Aí você não vê, eu escrevi aqui, aí você não vê nem um livro da Bíblia contando essas coisas. Você não vê. Por quê? Porque nenhum livro da Bíblia foi escrito após o ano 70. Nenhum livro da Bíblia foi escrito após o ano 70. Se tivesse algum livro escrito após o ano 70, contaria essas histórias. Com certeza. Mas não tem livro na Bíblia contando, escrito depois do ano 70 DC, né? Então se faz necessário que recorramos os historiadores da época. Então se faz necessário nós recorrer os historiadores da época, o que é que eles dizem, né? Da época, como Flávio Joséfo. Flávio Joséfo era um historiador da época, um dos maiores historiadores da época era Flávio Joséfo, que inclusive era um judeu que ia fugindo também e foi pego pelos romanos. A grande espada dizia-se grande guerra, dizia-se de grande guerra, que já tinha se desencadeado com a presença do cavalo branco, do cavaleiro do cavalo branco. Tinha desencadeado ali, né? E essa guerra durou 3 anos e meio. 3 anos e meio. Meus amados e minhas amadas, você imagina, dá para você imaginar
a destruição que tem acontecido entre a Rússia e a Ucrânia. Você consegue imaginar a destruição que está naqueles dois países, com um ano e pouco mais, com um pouco mais de um ano de guerra? Nem 2 anos não tem ainda a guerra lá naqueles dois países. Você imagina 3 anos e meio de guerra, uma guerra proferida, uma guerra que, digamos assim, enviada por Deus, né? Que era para destruir mesmo. Você imagina isso? E os romanos eram mestres quando o assunto era guerra. Os romanos eram um povo guerreiro. Não se perdia guerra. Os romanos não perdiam guerra. Ele era um povo guerreiro romano. E sempre foi. A vontade dos romanos era liderarem contra os judeus, pois os judeus os menosprezavam, né? Os judeus menosprezavam o povo romano por eles serem gentios. Então, o romano era gentios também. E os gentios eram menosprezados pelos judeus. Então, está aí o motivo da guerra entre romanos e judeu, povo judeu. Há um relato que Simão Bacovas, acho que é esse nome, né? Simão Bacovas foi até considerado como o Messias naquela época lá, né? Como o Messias, porque os judeus até hoje eles estão esperando o Messias. E naquela época lá, ele foi até considerado, esse Simão aqui, Simão Bacova, foi considerado como um Messias. E tudo fazia parte de quê? Das profecias dos falsos cristos que ia aparecer. Tem ou não tem a profecia? Tem. A igreja, infelizmente, ainda vive debaixo desses enganos, esperando o apocalipse acontecer. E não vai acontecer, porque já aconteceu. Já aconteceu. E isso está espalhado por toda a Bíblia. Está espalhado por toda a Bíblia. É só ler. É só ler. Por toda a Bíblia. E os históricos de Israel. Está espalhado, tudo isso aqui está espalhado pelas profecias, por toda a parte da Bíblia e nos históricos. E os históricos de Israel confirmam isso aqui, né? E os históricos de Israel confirmam tudo isto. Então é necessário que nós recorramos, para nós ter a certeza que o Apocalipse já passou, é necessário que nós recorramos os históricos de Israel. A igreja se recusa em ler, mas tudo isto já estava predito por Jesus nos dias da sua carne. Jesus já tinha profetizado isto. Veja lá em Mateus. Vamos ver se ele já tinha profetizado mesmo isso aqui. Mateus, né? Mateus 23. Vê lá. Mateus 23, no capítulo 29 ao 36. Logo em seguida, a tribulação, logo em seguida a guerra começou no meado, essa tribulação iniciou-se no meado de 66, né?
E foi. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos. No último ano, no ano 70, Jesus volta. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, que dias? Os dias da parousia de Jesus. O sol se escurecerá. Os crentes, o povo religioso, aí estão esperando. Todo dia ele se levanta e olha, vai ter mais um dia, né? Graças a Deus, vamos ter mais um dia de vida, porque o sol não está escuro. É essa a mente dos religiosos. Mas céu aqui quer dizer reinado. Os reinados daquele povo, daqueles imperadores, ia se acabar. O reinado dos sacerdotes, que também matava e roubava o povo, também ia se acabar. Então, logo em seguida aqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do seu firmamento. E tudo isto a igreja está esperando. Mas só porque eles levam tudo no literal, e estão esperando as estrelas cair, o sol escurecer. A lua também não dá a sua claridade. Por quê? Porque ele leva tudo no literal. Mas tudo isso aqui está representando alguma coisa. O sol está representando o reinado. Você vê lá em José, na passagem de José, que fala de José. José sonhou um sonho que o sol e a lua e as estrelas iam se curvar diante dele. E quem foi que se curvou diante de José? A lua? O sol? As estrelas? Não. Quem se curvou? O pai, que seria o sol, a sua mãe, que seria a lua, e as estrelas, que seriam seus irmãos. Mas os crentes, às vezes até lê, mas eu não sei o que é que eles fazem dessa leitura que eles lêem, que não entendem, né? Então, meus amados, paramos aqui onde? Não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes dos céus seriam os poderes dos reis, dos imperadores, dos sacerdotes, né? E os poderes do céu serão abalados. 30. Então aparecerá no céu o sinal, que estão esperando Jesus aparecer no céu, né? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra de quem? Terra de Israel, eu já estou cansado de falar. Terra de Israel, é lógico. Como não poderia ver? Todo o povo da terra não poderia ver. Uma guerra que estava destruindo tudo lá em Israel. Quem era que não ia saber disso aquilo lá? Quem? Todo o povo de Israel ia ver aquilo lá. Saiu o sinal do céu, o sinal do Filho do Homem. O sinal não quer dizer que o Filho do Homem ia aparecer nas nuvens, em carne, no literal. Não, é sinal. Sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Todos os povos de Israel se lamentaram com aquelas destruição. E principalmente no último ano, quando a maior representação de Deus em Israel, que era o templo, foi abaixo. Foi abaixo, né? Ruiu-se o templo. A presença que era a representação de Deus lá em Israel era o templo, e o templo foi abaixo. Então, aí que a lamentação foi dolorosa. Até hoje, meus amados, até hoje, os judeus, aquele povo lá de Israel, vão se lamentar lá nos muros, que só tá de pé algum muro lá, nem todos os muros estão de pé. Alguns pedaços de muro estão de pé, eles vão se lamentar lá. Você vê só. E a igreja não reconhece nada disso. Não reconhece nada. Porque os pastores pregam o livro do Apocalipse lá para o futuro, que não sabe dizer quando. Se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre
as nuvens, sobre as nuvens. E essas nuvens aqui também está representando a grande destruição, muitas destruição, muitas. Você está entendendo? Seria uma nuvem de destruição. Do céu, com poder e muita glória. Vamos ler até o 36. Muita glória. 31. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão. Você quer entender isso aqui, meus amados? Você lê um livro de Flávio Joséfo, o historiador da época. Aí você vai entender. Reunirão os seus escolhidos. Aqui a igreja diz que é a Bíblia. Aqui a igreja diz que é eles. Reunirão a igreja. Aqui não tem nada chamado de igreja. É os escolhidos. Os seus escolhidos dos 4 ventos de uma e outra extremidade dos céus. 31, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, com as profecias de Jesus que ele tinha profetizado nos dias da sua carne, tinha começado a se cumprir. Então ele está dizendo aqui, ó, quando você vê isso acontecer, é que o dia da minha volta está próximo. Mas a igreja não entende nada disso. Lê, mas não entende. Até que ele lê, mas não entende. 33. Assim também vós, quando vires todas estas coisas que estavam acontecendo, tinha começado a acontecer no ano 66. Todas estas coisas, sabei que está próximo às portas já, a volta de Jesus, a volta que seria o julgamento, ele ia voltar, mas o julgamento ia acontecer. Vamos ler até o 36. 34. Em verdade vos digo que não passará, presta atenção. Quem está falando isso aqui? Jesus de Nazaré está profetizando isso aqui. E ele está dizendo que vai acontecer quando essas profecias? Meus amados, pelo amor de Deus, não vamos ser ignorantes dessa maneira. Porque a palavra está bem clara. Ou isso aqui aconteceu, ou Jesus era um grande mentiroso. Se isso aqui não aconteceu. Quem era que estava falando isso aqui? Jesus de Nazaré. Que tempo? Lá pelo ano 32, 33. E aí vem aqui, não passará esta geração. Então lá pelo ano 32, pelo ano 33, Jesus estava falando, olha, não vai passar essa geração que nós estamos aqui, ó, que tudo isso não aconteça. Uma geração tem 70 anos. Uma geração tem 70 anos. Então, o povo foram vivendo, o tempo foi passando, uns, lá pelo ano 32 para o ano 70, levou até um bom tempo, né? Mas a profecia que ele falou era aquela geração. Então, dentro daquela geração, o povo não esquentasse a cabeça. Ia acontecer. Aí quando foi no ano 70, começou no ano 66, né? As tribulação, tal, e no ano 70 vem o julgamento, vem o templo foi o chão, acabou o sacerdote, acabou tudo. Acabou levita, acabou tudo. Mas a igreja não quer entender e chama isso aqui, Jesus, de mentiroso. Porque falar que o Apocalipse não aconteceu ainda é falar que isso aqui, essa profecia aqui, é uma profecia mentirosa. Mentirosa. Né? O dia que não passará ele falando, Jesus falando, a geração que eles viviam, não passará. E não passou. Esta geração, sem que tudo aconteça. Sem que tudo aconteça.
Então todas as profecias de Jesus aconteceu. Jesus não era um mentiroso, como dizem as igrejas evangélicas, que Jesus é mentiroso. Porque quando eles dizem que o Apocalipse não se cumpriu, o Apocalipse vai se cumprir, estão chamando Jesus de mentiroso. Porque está aqui escrito, palavra de Jesus, que não passaria aquela geração que eles viviam, e não a nossa geração aqui em 2023. Mas aquela geração, lá pelo ano 32, 31, 32, 33, segundo diz os históricos, porque ele morreu em 33, né? Lá pela aquela geração que ia se encerrar, aquela geração ia se encerrar quando? No ano 70. Então, se tivesse passado do ano 70, a profecia aqui já era mentirosa. Mas não passou do ano 70. No mês de agosto, toda a profecia se cumpriu. 35, aí vem a confirmação, né? Vem a confirmação, Jesus confirmando, né? No versículo 35, passará os céus e a terra. Olha o que Jesus estava dizendo. Olha, vocês estão vendo? O céu pode sumir, vocês podem olhar e não ver mais céu. Essa terra pode até sumir, mas a minha profecia, essa vai se cumprir. Essa não passará. A terra pode passar, se é possível, que ele já estava falando isso aqui no impossível, né? Já estava afirmando com eles, olha, vocês acreditam que essa terra pode passar? Não, isso não pode. Vocês acreditam que o céu pode acabar? Não, não pode. Então, isso aí pode acontecer, mas as minhas profecias não vai passar sem acontecer. Não passará do ano 70 sem acontecer. Os evangélicos dizem, não, é mentira. O Apocalipse vai se cumprir. Não passará o céu a terra, porém as minhas palavras não passará, né? Passará os céus e a terra, que era o impossível, que ele estava falando, ele já estava falando no impossível. Meus amados, preste atenção, você está lendo. Jesus já estava falando aqui no impossível acontecer. Impossível acontecer. Mas o que ele estava falando ia acontecer. E aconteceu, né? Mas as minhas palavras não passarão. Versículo 36. Mas a respeito daquele dia, que era o dia da aparosa dele, mas a respeito daquele dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, o que ele pode dizer é que até o ano 70, naquela geração, ia acontecer, porém, não passaria do ano 70. E aconteceu, né? Então, meus amados, você veja aqui, ó, vê, e isso tudo que ele falou tudo que ele falou estava na geração antes da cruz. Preste atenção, tudo aquilo que Jesus falou estava naquela geração antes da cruz ou depois da cruz? Antes da cruz. Antes da cruz. Ele está falando, né? Mas os enganadores com o nome de pastor, eu vou repetir, quem sabe você não ouviu. Os enganadores com nome de pastor traz para os dias de hoje, né? Veja o cavaleiro do cavalo vermelho com sua grande espada. É isso mesmo que eu escrevi? Traz para o dia de hoje. Veja o cavaleiro do cavalo vermelho com sua grande espada, que representava
que representava o grande derramamento de sangue, né? É isso que representa o cavalo vermelho, o grande derramamento de sangue. E o grande derramamento de sangue, e não no literal, não no literalmente, né? Não literalmente uma espada compridona, não. Isso não é o que a palavra lá está dizendo, de uma grande espada, que não queria dizer uma espada compridona, longa, não era isso. No literal, uma espada muito comprida, e sim um alto poder de destruição. Um alto poder de destruição iria acontecer ali, né? De destruição que a guerra ia provocar. Um alto poder de destruição, né? E tudo isso ainda era o princípio. Você vê o cavaleiro do cavalo vermelho, com todo esse poder, de alto poder de destruição, ainda dizia, tudo isso era o poder, foi as palavras de Jesus, né? Tudo isso era o princípio das dores. Tudo isso era o princípio das dores. Para você ver o que ia acontecer, só para você ter a imaginação, o que ia acontecer com o cavalo preto e o cavalo vermelho. Ou, aliás, o cavalo amarelo. Princípio das dores. Infelizmente, a igreja não consegue associar a passagem escatológica e fica futurizando o Apocalipse, e a igreja fica réu de uma coisa que já aconteceu. Né? Aí é só nós ler o versículo aqui, o versículo 36, né? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus. É isso mesmo? Não, ele tá. É o que está escrito, isso que está escrito no versículo 26, né? Só você ler aí o capítulo 26, né? Vamos ler a respeito daqueles dias, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Era isso que ele estava, as profecias de Jesus, era isso que ele falava, né? Assim, nós paramos aqui, aconteceu. E o cavaleiro do cavalo vermelho, que não era um cavaleiro no seu literal, né? Não seria nenhum dos 4 cavalos, seria um cavalo no literal, como as igrejas pregam por aí, né? Nenhum deles seria o quê? Nós lemos lá em Ezequiel, era 4 mau juízo, cada um com poder de destruição. Era o cavaleiro no seu literal, e nem era um cavalo no seu literal, e sim um juízo, um julgamento exercido pelas tropas romanas. Era o que ia acontecer. Assim diz a profecia: quantas serão predita, que é que eu escrevi? Predita. Quantas serão quantas serão, como é que eu escrevi errado aqui? As contas serão pedidas, né? Era que eu escrevi, perdão aí que eu escrevi o nome aqui errado. Era o que a profecia dizia, né? Contas serão pedidas, né? O povo de Israel ia pagar por isso aqui, né? Pedida. O sangue que foi derramado desde Abel até Zacarias, era o que dizia a profecia, que contas seriam pedidas desse povo,
né? Que povo? O povo de Israel. Zacarias, seria cobrado, né? Zacarias seria cobrado. E quem ia pagar? Quem ia pagar essa conta? Os gentios, que nunca matou ninguém. Não. Era os judeus que ia pagar essa conta. Ia pagar. E os pastores enganador não conseguem pregar o livro do Apocalipse no seu contexto. Eles não conseguem pegar o livro do Apocalipse no seu contexto. E joga tudo para o futuro. Veja Apocalipse capítulo 1. Veja aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. O que é que diz aí? Versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Vem com as nuvens, né? E tudo era, aliás, vem com as nuvens e todo olho verá. Quem não ia ver, meu amado? Quem não ia ver uma destruição dessa em Israel? Quem? Agora joga para os dias de hoje e faz o mundo todo querendo ver isso aí, ó. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até quantos os trapassaram? Até os soldados que furaram as costas deles, as costelas dele, ia ver isso aqui. E a igreja diz que não. Passaram. E todas as tribos de Israel. Cadê as tribos da terra, né? E todas as tribos da terra. Aonde que tinha tribo? Na terra de Israel. E cadê elas? Não tem mais. Não tem mais tribo. Se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Amém, igreja? Amém. Então, meus amados, e vim nas nuvens, não era no literal. Estamos terminando. E vim nas nuvens também não era Jesus aparecer no literal, Jesus aparecer lá na nuvem, carne e osso. Não, era julgamento. O sacerdote entendeu quando ele falou que ia vir nas nuvens. Rasgou as suas vestes. O sacerdote entendeu. Mas a igreja, depois de 2000 anos, a igreja até hoje não entendeu. E nas nuvens, queria dizer muitas cobranças, muitos acontecimentos. Ia vir nas nuvens, né? E o que o profeta Ezequiel dizia lá no capítulo 14, né, que até acho que nós já lemos, não é? Ezequiel 14, no versículo 20. É isso mesmo? Ezequiel 14, versículo 20 e 21. Então, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, não salvaria nem o seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça. Salvaria apenas a sua própria vida. 21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus quatro mau juízo. Então não era, lá no Apocalipse, não era um cavalheiro e um cavalo no seu literal. Era mau juízo que ia vir sobre Jerusalém, sobre Israel, sobre o povo de Israel. Os mau juízo, né?
mau juízo, julgamento. E enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a grande espada que eles pregam, a grande espada, a fome que nós vamos ver no cavalo preto, e as bestas feras, as pestes contra toda Jerusalém, e não o mundo. Meus amados, como é que o povo deixa se enganar dessa maneira? Desta maneira. Né? E lá também, como nós lemos no Apocalipse, né? No Apocalipse, no capítulo 7, né? Não foi isso que nós lemos lá também? No capítulo 1, no versículo 7, Apocalipse, né? Eis que vem com as nuvens, é isso mesmo? Está se encaixando? As peças do quebra-cabeça estão se encaixando? Se está. Agora, do jeito que eles futura esse quebra-cabeça, nunca vai se encaixar. Nunca. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra. Então, naquela época tinha tribo ainda, hoje não tem. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Veja, meus amados, o que é que disse Lucas, livro de Lucas, né? Lucas capítulo 21. Estamos terminando. Capítulo 21, versículo 20 ao 24. 20. Quando, porém, vires Jerusalém, tudo vai se encaixando direitinho. Quando você lê texto e contexto e não futuras coisas. Quando, porém, vires Jerusalém sitiada de exército, que começou no ano 66, sabei que está próximo a sua devastação. 21. Então os que estiverem na Judéia, para que os que estiverem na Judéia? Porque se estiverem na Judéia, o mundo não vai acabar, como prega os crentes? Vai adiantar os que estiverem na Judéia descer para Jerusalém? Não vai adiantar, o mundo vai acabar. Estiverem na Judéia, fuja. Adianta fugir? Não adianta, o mundo vai acabar, nem diz os crentes. Fuja para os montes, e os que se encontram dentro da cidade, retire-se, porque tudo ia acontecer em Jerusalém. Por isso que o João avisou as igrejas da Ásia: não venha para cá, né? Se estiverem nos campos, não entre nela. 22, porque estes dias serão de vingança, os 4 maus juízos, serão de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Vamos ler até o 24, está escrito: ai das que estiveres grávida e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, que terra? Israel, Jerusalém, e irá contra este povo, que povo? O povo judeu, este povo. 24, cairão a fio da espada, a grande espada. Você vê que as peças se encaixam tudo direitinho. Quando você pega as peças do quebra-cabeça direitinho, vão se encaixando. Agora quando você futura, vai buscar a peça em outro lugar, aí não se encaixa. Cairão a fio da espada e serão levados cativos. No próximo cavalo nós vamos falar mais sobre isso aqui. Nem vou tentar porque o nosso tempo está se prolongando. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Para todas as nações. Até que os tempos, presta atenção, até que os tempos, está no plural, até que os tempos, 3 anos e meio, né? Até que os tempos, 2 gentios do romano, 2 gentios se complete
Jerusalém, né? Até que o tempo dos gentios se complete, ia se completar, começou no ano 66, ia se completar quando? No ano 70. Se complete, Jerusalém será pisada por eles, pelos romanos. Jerusalém será pesada pelos romanos. Tudo isto aconteceu. E os pastores ensinando a igreja a esperarem por isso aí. Então, meus amados, vamos voltar para aqui. E era exatamente o que João estava tentando avisar as 7 igrejas da Ásia. Era exatamente isto. Avisar as 7 igrejas da Ásia. Era mais ou menos, parece que eu estava lá, né? Era mais ou menos isso que João queria dizer. Olha, sabe aquelas profecias de Jeremias, de Daniel, de Jesus? Deus está me falando que vai acontecer. Isso aqui é minha, viu? Essa é o que estou acrescentando isso aqui. É como eu estivesse lá. Né? Eu acho que eu estava lá. E ver esse pensamento, eu acho que eu estava lá, né? Era mais ou menos isso o que João queria dizer. Olha, sabe aquelas profecias de Jeremias, de Daniel, de Jesus? Deus está me falando que vai acontecer por esses dias. Vocês aí, lá na Ásia, vocês aí da Ásia, não venham para Jerusalém nestas próximas festas, que na época que tudo isso aconteceu, era uma época de festa. Jerusalém estava tomada de gente. Todas as nações costumavam descer, comemorar essas festas dentro de Jerusalém. E os romanos pegou Jerusalém lotada. Foi isso que aconteceu. E com certeza João estava querendo avisar o povo da Ásia, as igrejas da Ásia: olha, não vem para as festas, nas próximas festas, vocês não vêm, tá? Vocês não vêm, olha o que vai acontecer. E ele foi relatando o que ia acontecer, né? Vocês não vêm, porque tudo isso aqui vai acontecer, vocês não vêm para cá. Era isso, meus amados. Foi assim que a lei, meus amados, né? Foi assim que a lei teve seu fim. Foi assim. A lei teve seu fim definitivamente, a custas de muito sangue. E acabando assim assim com todos os sacerdotes e todos os levitas, né? Mas infelizmente os religiosos trouxeram essas pragas de novo, sacerdotes, né? Como é que nós temos sacerdote por aí, ó? Assim, ó. Trouxeram sacerdote que hoje é padre, né? Sacerdote hoje o que é padre, é pastores. Hoje é isso. Sacerdote daquela época, apesar que tem igreja aí que tem até mesmo sacerdote mesmo, né? A tal da fogueira tonta lá. Então, qual é essas pragas? Era o sacerdote, que hoje é os padres, é os pastores, né? E os levitas, que são os tomadores de dízimo. Essas são as pragas que trouxeram de novo. Os sacerdotes para te condenar, te apontar medo, te colocar medo. E os levitas para tomar o teu dízimo. Trouxeram tudo de volta. Então tá aí, meus amados e minhas amadas. No próximo domingo falaremos sobre o cavaleiro do cavalo preto. Só no outro que vai ser o cavaleiro do cavalo amarelo. Estamos entendidos? Entendemos, meus amados? A desmistificação desses dois cavaleiros, já estamos entendendo o que era, né? Era o primeiro cavalo branco seria Vespasiano,
que iniciou a guerra. E o juízo que ia acontecer dentro dessa guerra, né? Começado pelo cavalo branco, e hoje nós chegamos no cavalo vermelho, que representa sangue, né? Derramamento de sangue. Amém, meus amados? Paz e graça eterna a todos vocês. Que você seja abençoado com todas as sortes de bênção, não somente hoje, mas hoje e todos os dias da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Você seja abençoado pela graça de Cristo. Amém? E até o nosso próximo encontro.